Queridos amigos, eu quero levar vocês a uma reflexão acerca de um tema que é o seguinte: o Deus do Novo Testamento é diferente do Deus do Velho Testamento ou do Antigo Testamento? Sim, porque existe e paira sobre nós que acreditamos nas Sagradas Escrituras, paira esta acusação dos antimissionários e dos antibíblicos e todos aqueles que são contra a Bíblia e que a estudam não com o intuito de extrair dela edificação ou extrair dela orientação espiritual para as suas vidas, mas a estudam a fim de encontrar supostas contradições no texto da palavra de Deus para poder, com isso, lançar na face daqueles que creem na Bíblia e no Deus da Bíblia, consequentemente, esses tipos de acusações. Na verdade, essas pessoas elas precisam entender que a Bíblia ela é o livro de Deus. Sim, Deus, por meio do seu Santo Espírito, a inspirou. Sim, ponto pacífico entre nós teólogos. Agora, a forma como a Bíblia foi redigida, a forma como a Bíblia foi apresentada, a forma como ela nos é apresentada é alguma coisa que pertenceu ao gênero literário daqueles que escreveram a Bíblia. Ou seja, aqueles que foram os responsáveis pelos autógrafos. O que é os autógrafos, né? Você está acostumado com autógrafo de artista, de jogador de futebol? Não. Os autógrafos são a maneira como nós, dentro da linguagem da bibliologia, que é o estudo da Bíblia, chamamos exatamente os textos que foram produzidos pelos autores sacros que compõem o livro que nós conhecemos como Bíblia. Eles apresentaram a Bíblia e os seus escritos, consequentemente, no estilo deles, na forma deles, contemporaneizando com o tempo deles. Ou seja, a Bíblia ela não é um livro deslocado, ela não é um livro que você tem que entender ela da maneira que você acha que deve, não. Você, para entender a Bíblia, você tem que mergulhar naquilo que a Bíblia quer dizer. O nome disso chama-se de crítica textual. Ou seja, você vai entender a Bíblia desde o momento que você compreenda a ideia do autor, como o autor quis passar um determinado tema, e esse do Deus do Antigo Testamento ser diferente do Deus do Novo é um tema muito relevante, porque na verdade não há diferença alguma. O mesmo Deus do Novo Testamento, que é um Deus de justiça, ele manifesta também o seu caráter de justiça, e os escritores ressaltam isso lá no Antigo Testamento. O Deus que ama as pessoas, né, lá no Novo Testamento, ele é o mesmo Deus que também vai amar as pessoas no Antigo Testamento. O mesmo Deus que manifesta a sua ira é o mesmo Deus também que vai manifestar a sua ira lá no Novo Testamento. A grande questão toda é que as pessoas veem uma diferença naquela questão da morte, das guerras, o Deus que mandava matar, o Deus que mandava exterminar. Tudo isso, queridos, tudo é explicado de um ponto de vista cultural. Havia, naquela ocasião em que os livros que falam desses relatos foram produzidos, toda essa questão cultural, em que numa guerra, os representantes de uma determinada nação e de um representante de um determinado Deus, eles faziam uma espécie de guerra, e essa guerra não era só uma guerra no sentido militar, era no sentido espiritual também. Por isso que atribui-se a Deus aquelas matanças e aquelas ordens de exterminar. Isso daí é exatamente um ponto de vista cultural, e que os autores atribuíam que essa era a vontade de Deus, fazer com que as pessoas daquelas nações fossem exterminadas. Então, deixa esse pequeno vídeo para tu refletir e dizer para você que o mesmo Deus que atua no Antigo Testamento é o mesmo Deus que atua também no Novo Testamento. Não há nenhuma diferença. Que Deus abençoe, que a Shalom de Adonai esteja na sua vida. Fiquem com Deus.